Boa noite, irmãos. Graça e paz, que bom que você veio. Agora sim, pode trazer a sua oferta, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ali está o Pix da igreja também, se você quiser, o QR Code. Para que nós usamos, irmãos, os recursos da casa? Para casa, irmão. Nós, graças a Deus, não dependemos, nós não vivemos exclusivamente. Nós não decidimos, optamos, Senhor, por isso. Então, tudo que você oferta aqui, fica na casa, para a gente conseguir manter esse lugar, para ficar tudo bonito, tudo melhor, da melhor maneira possível. Amém? E nós somos gratos a tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Tudo que Ele tem feito, irmão. Desde que nós estávamos lá no bairro São João, na casa da falecida Dona Maria, adorando a Jesus, a avó do Alan, adorando a Jesus. Uma baita igreja, irmão. Tinha umas 8 cadeiras, eu acho assim. 20, tudo isso. Mas povo, tinha uns 3 ou 4. E o Alan ficava lá. E a tia Gé cuidava do Alan desde aquela época. E tá lá firme e forte, irmão. Cuidava do Wellington. Quem mais que a Gé cuidava, Gé? Do João. Da Joyce. Do Jonas. Da Joyce. Todo mundo casado. A Joyce foi mãe já agora, irmão. O Wellington também, tá casado ali. De touca, que ele é descolado. Ele é, como é que chama? Worship. Então é isso, irmãos. Então a gente está feliz. Como que a gente não vai estar feliz? Né? O Senhor tem conduzido a gente até aqui com simplicidade. Nunca peguemos nada de ninguém. Né? Se peguemos emprestado, a gente paga. Né? E é isso aí. Deus é bom. Vamos orar pelos dízimos e ofertas? Deus, obrigado, Senhor, pelos dízimos e ofertas que os teus filhos trazem na tua casa. Nós nos alegramos com tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, apenas nos dá sabedoria para aplicar os nossos recursos naquilo que de fato é importante nesses dias e vale a pena. Nós não queremos perder tempo e nós não queremos colocar, Senhor, os recursos que o Senhor tem dado às nossas mãos, confiado às nossas mãos, fora. Tudo, na verdade, é suor do nosso trabalho. Mas se trabalhamos é porque o Senhor nos dá capacidade, o Senhor nos dá saúde para trabalhar. Então, de alguma maneira, tudo é teu. O fôlego de vida vem do Senhor. E quando o Senhor achar que chegou o nosso fim, nós não vamos poder fazer nada a respeito disso. Por isso, enquanto nós vivemos essa terra, nós queremos ser leais e fiéis a Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Então tá. Se você está pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós queremos que essa noite seja uma noite importante para você. Nós de manhã falamos um pouquinho sobre um novo coração. E enquanto a gente vai adorando aqui, né, irmãos, eu sempre tento me entregar na adoração. Né? A Dê, enquanto ela estava cantando, ela disse: imagine isso, pense nisso, porque Deus nos deu a capacidade, irmãos, de pensar, de imaginar, e tem coisas que nós não sabemos como é, nós apenas cantamos, né? E quando eu canto, irmãos, eu fico tentando imaginar tudo isso que eu estou cantando, né? Quando nós cantamos Além do Rio Azul, eu fico imaginando, irmãos, que tem um rio. Existe isso. Nós ainda não tocamos esse lugar, mas um dia nós estaremos lá. Onde as ruas são de ouro. Sim, as ruas são de ouro, está lá em Apocalipse. Parece loucura nos meus olhos, mas irmãos, Deus é dono do ouro e da prata. O que é precioso está escondido aqui na nossa terra, lá vai estar exposto.
porque lá não haverá ladrão, lá não haverá salteador. Então lá as ruas são de ouro. E aí a gente cantou, eu verei a face do meu mestre querido. E nós vamos ver, irmãos. Hoje nós adoramos e nós não vemos, mas nós cremos de todo o nosso coração que isso é real. E na verdade, irmãos, Ele é real. Jesus é real. A gente não precisa dizer vem, porque, irmãos, Ele já está aqui. Jesus não falta encontros. Se a gente vier, Ele já disse, olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. E quando nós nos reunimos aqui, não é no nome do Josiel, do Neves, é no nome de Jesus. Então nós não precisamos cantar, vem Jesus, vem Deus, vem, vem. Irmãos, onde as pessoas ficam fazendo isso não é na igreja, é em outro lugar. Que eles ficam batendo até que algo venha. A gente não precisa ser assim, a gente não precisa fazer assim. Porque Ele está aqui. Ele está em mim, Ele está em você. E se você chegou nesse lugar é porque Ele te conduziu até esse lugar. É porque Ele já começa a falar ao teu coração, Ele já começa a de alguma maneira te atrair para Ele. Porque é assim que Ele faz. E quanto mais rápido eu e você acreditarmos nesse chamado, melhor vai ser para nós. Aleluia. Como hoje é dia das mães, eu quero falar um pouquinho de Maria. Né? Não uma entidade santa, mas uma mulher que se dispôs a obedecer à vontade de Deus. Nós adoramos a Cristo, mas nós aprendemos com todos os personagens da Bíblia. Noé, irmãos, Noé não, Tomé. Você sabe o que é Tomé? Tomé era um discípulo de Jesus. E quando Jesus ele ressuscitou, ele aparece aos discípulos. Ele aparece aos discípulos. E os discípulos ficam muito empolgados com aquelas aparições, porque aquilo que Jesus dizia a respeito de si mesmo estava acontecendo. Ele disse, eu vou, mas eu vou vir. Olha, vocês fiquem em Jerusalém, vocês não se ausentem, vocês fiquem por aqui, porque eu vou estar com vocês. E Jesus, Ele morre e ressuscita ao 3º dia, domingo de Páscoa. Mas durante 40 dias ele fica aparecendo para os discípulos. Os discípulos estavam na casa, Jesus ele não batia na porta. Ele simplesmente entrava na casa. Porque agora o seu corpo já não estava mais preso à matéria. Era um corpo glorificado. Os discípulos estavam pescando e fazendo peixe na brasa lá na praia, e daqui a pouco Jesus aparecia lá para estar com eles. Jesus apareceu às mulheres. Dizei a Pedro que eu estou vivo. E quando os discípulos eles falaram para Tomé, olha, nós vimos o mestre. Tomé disse assim, não, eu não acredito. Eu não acredito. Se eu não ver com os meus próprios olhos e se eu não tocar nas suas feridas, eu não acredito. E Jesus não estava naquele momento lá, mas Jesus está em todos os lugares. Se você quiser ler a Bíblia, abrir a Bíblia comigo, eu quero dizer para você, irmão, que a dureza do coração, ela não diz a respeito João capítulo 20, versículo 27. A dureza do nosso coração, ela não vai mudar, irmãos, quem Jesus é. Eu sempre digo isso, irmãos. Jesus, Ele está muito bem resolvido, Ele é Deus.
Jesus, Ele não está torcendo para que eu e você acreditemos nele. Ele deseja isso. E tanto que Ele deseja que Ele colocou o Espírito dEle dentro de mim e de você, para que eu e você possamos crer nele e em tudo que Ele fez. Ele deseja isso, de todo o coração eu creio que Ele deseja. Que eu e você possamos crer. Mas crendo ou não crendo, Jesus não muda por aquilo que nós acreditamos que Ele é. Ele continua o mesmo, porque Ele é imutável. Ele tem todo o poder. Jesus, Ele não está fadado às percepções humanas. Jesus, Ele não está limitado àquilo que nós pensamos ou não pensamos dEle. Se nós pensamos que Ele é o único Deus verdadeiro, Ele é o único Deus verdadeiro. E se nós pensamos que não, Ele não é, Ele continua sendo Deus verdadeiro. Se nós pensamos que Ele tem todo o poder e Ele é suficiente para as nossas vidas, então Ele tem todo o poder e Ele é suficiente para as nossas vidas. Mas se do contrário nós pensamos que não é, Ele continua sendo suficiente para todas as vidas que entendem essa verdade e tendo poder sobre tudo e sobre todos. Então aquilo que nós pensamos, irmãos, não muda quem Deus é, quem Jesus é. Vocês entendem? Vocês entendem, irmãos? Amém? Então diz amém para mim saber que você entendeu. Amém. Então não tem a ver comigo, queridos. Melhor, não tem a ver com Ele, tem a ver comigo. É a minha mente que tem que mudar. Agora, por que eu quero falar? Por que eu falei sobre isso? Porque, irmãos, a gente não pode ser que nem Tomé. Quanto tempo talvez, quantos dias talvez Tomé tenha perdido, quanto da sua fé tenha se esvaído, simplesmente porque ele deixou de crer. Quando na verdade todos os seus amigos, todos os seus irmãos, toda a sua família, aqueles que andavam com ele disseram: olha, nós vimos o Mestre, ele ressuscitou. Bastava crer, irmãos. É como se um amigo dissesse: eu vi o Mestre, Jesus falou comigo. Eu vou dizer assim: não, Cristo, tu não viu, eu vi. Nós conhecemos o coração do outro. Eu vou crer, porque nós somos amigos, nós somos uma família, nós somos irmãos. Mas Tomé, ele não crê. Ele diz assim: se eu não ver com os meus olhos, e se as minhas mãos não tocar as suas feridas, eu não vou crer. Jesus não estava ali quando ele falou isso, não de uma maneira física, mas Ele está em todos os lugares, irmãos. Nós não precisamos dizer para Ele vir. Deus é, e Ele está em todos os lugares. Não há para onde se esconder dEle. E aí, o Senhor diz para Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Põe o dedo, Tomé. Veja. Chega também a mão e põe aqui no meu lado, onde a flecha entrou, a seta, como é que chama? A lança entrou. Havia uma profecia a respeito de Jesus que nenhum dos seus ossos seria quebrado. E para certificar que as pessoas que eram crucificadas de fato estavam mortas, eles quebravam as pernas. Mas Jesus foi diferente. Colocaram uma lança aqui do lado dele, para ver se ele tinha de fato morrido. E o que Jesus está dizendo é: Tomé, põe a mão aqui, vê, está aqui. É interessante. Jesus, mesmo tendo morrido e tendo sido glorificado, exaltado, recebido um novo corpo, as marcas ficaram. E tudo fala, irmãos. As marcas ficam, viu? As cicatrizes, elas permanecem, porque elas fazem parte da nossa história. Elas vão ser fechadas, elas vão ser cicatrizadas, mas você vai poder olhar elas
e lembrar, olha, aqui foi lá daquela vez. Então as cicatrizes, elas ficam. E as cicatrizes muitas vezes não são só físicas. Jesus não esqueceu de tudo que ele sofreu. Com certeza ele lembra de toda a humilhação, de toda a dor que ele padeceu na cruz. Mas tudo bem, não é esse o assunto. Mas olha o que ele fala: não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Agora chega a nós, irmãos, eu e você. Olha que lindo. Bem-aventurado. Sabe o que quer dizer bem-aventurado? Mais do que felizes. Mais do que felizes são os que não viram, mas creram. É nós. Então nós não vemos ainda, mas nós cremos de todo o coração que Ele é real. Nós não vivemos para sentir, mas aqui dentro nós sentimos a realidade da Sua presença. E algumas pessoas dizem assim: o que tu sente? Tá, mas o que tu sentiu? Palavras não conseguem explicar. Você só sente. Por isso que a Bíblia diz, na verdade, por isso que Ele mesmo diz: provai e vede o quanto Deus é bom. Quem prova, experimenta, sabe como é. Mas cada um vai ter que querer provar. Agora, uma mulher chamada Maria, abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Por isso que eu venho para a igreja, irmãos, para adorar o Senhor. Tenho desejado cada vez mais fazer isso. Para mim é uma luta ficar aqui na frente. Eu fico porque eu fico adorando junto com os irmãos que estão ministrando. Eu gosto de ficar lá no fundão, irmãos. Lá atrás, lá. Aí lá eu fico loucão, irmão. Pulando, danço. Né? Assim é a adoração, irmão. Nós podemos fazer duas coisas durante a adoração, irmãos: adorar ou julgar quem está adorando. Ou nós nos entregamos à adoração, ou nós ficamos julgando quem está fazendo isso. Mas isso é tema para outra aula. Quando trouxeram a arca, lembra? Eu vi o pastor Daniel falando isso. Quando trouxeram a arca, como é que Davi vinha? Dançando, saltitando, pulando de alegria, porque trouxeram a arca da aliança. A presença de Deus estava na arca. A presença de Deus era representada pela arca. Então Davi vinha adorando, Davi vinha pulando, vinha festejando intensamente aquele grande feito. Aí Mical, esposa de Davi, mulher de Davi, ó, tá quebrantado, irmão, viu? Quebrantadinho.
esposa de Davi, filha de Saul, olha o rei dançando e diz assim: que feio. Que feio o rei de Israel, despido e dançando como... A palavra que cabe bem para nós é uma pessoa da plebe, uma pessoa alcoolizada, uma pessoa... Eu queria achar um sinônimo para vagabundo, porque vagabundo é muito forte, né? Alguém acha um? Não, chinelão é pior ainda, irmão. Se alguém conseguir achar aí, irmãos. Mas é isso daí, irmãos, para a gente entender bem. Pulando, dançando, o que tu parece? Só que Davi estava adorando, irmãos. E por causa disso, essa mulher, ela teve uma grande consequência, terrível. Então a adoração sempre vai ter esses dois grupos de pessoas: pessoas que se entregam à adoração e pessoas que ficam julgando, apontando o dedo. Eu me entrego, irmão. Vão falar igual, né? Vamos falar. Agora vamos para a mulher. Maria. Vamos começar lendo a genealogia de Jesus. São sérios, né, irmão? Não, vamos ler. Bota a genealogia para vocês verem, que bonito. Passa, querido. Isso. Passa de novo. Passa de novo. Bastante nome, né? Mas não é isso que a gente vai ler. Bota no 18, 1:18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. E quando ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu um anjo em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porquanto o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Pode passar. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Como que isso se deu, irmãos? Maria estava então noiva, separada já, em uma aliança de um futuro casamento com quem mesmo? José. E quando o anjo Gabriel aparece a Maria, ele diz para Maria: Maria, você vai conceber, você vai dar à luz um filho. E ela diz exatamente isso: como assim, Senhor? Se eu até agora não tive nenhum homem, tenho meu noivo, mas nós não coabitamos, nós não estamos juntos, há uma aliança entre nós. E o anjo diz para Maria: Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo,
e o poder do Altíssimo te envolverá. E você vai gerar um filho e vai pôr o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ora, parece aqui, irmãos, que Maria não tinha nada a perder, mas ela tinha, porque ela já estava prometida, já estava comprometida com um homem. Ainda que não tivessem dormido juntos, já existia uma aliança. E isto poderia ser a sua morte. Mas Deus não faz nada por incompleto. Ele trata de avisar já José, dizendo: José, tua mulher vai ter um filho. Só que antes de qualquer coisa, irmãos, a resposta de Maria foi: Senhor, eis aqui a tua serva, faz em mim conforme o teu querer. E hoje, irmãos, é dia das mães, e não é só mais um dia para vender presente, caixa de bombom, chinelo de pelúcia e cachecol, né? Quem ganhou um chinelo de pelúcia, irmão? Ninguém ganhou um chinelo de pelúcia, viu? Né? É assim. É um grande dia, irmãos, irmãs. É um grande dia. E quem não é mãe, é filha. E essa relação, ela é maravilhosa. Maria, ela podia dizer assim: não, pode parar. Eu já estou com o meu casamento marcadinho. José é um homem boa pinta, é um cara legal, é um cara bacana, que vai me dar um bom futuro. Já está tudo alinhado, já esquematizei tudo. Está tudo planejado. Agora tu vem dizer que eu vou ficar grávida, sem nem mesmo ter casado ainda. Ah, mas por que eu pondero essas coisas, irmãos? Porque nós somos seres humanos e Deus não faz nada em nós sem que a gente queira. Porque você não está aqui obrigado. E se você está aqui obrigado, possivelmente você é casado e a sua mulher disse: nós vamos. Tem como cortar? Tem como cortar depois, Lucas? Não tem como cortar. Agora está no meio, irmão. Não tem como cortar mais. Agora já era. É brincando, mas é verdade esse bilhete, irmão, né? Porque a mulher sabe, ela edifica a sua casa. Ela diz: nós vamos, e nós vamos. E a vida muda, irmãos. Porque uma mulher posicionada, ela muda todas as coisas. E essa mulher chamada Maria, irmãos, nós não adoramos ela, mas nós olhamos o seu exemplo e entendemos que essa mulher, ela foi diferente. Essa mulher, ela foi uma mulher à frente do seu tempo. Essa mulher é uma mulher que confia inteiramente no Senhor. É uma mulher que não fica pensando naquilo que poderia acontecer a seu respeito, mas ela diz apenas a Deus: faz em mim aquilo que o Senhor planejou. Eu vou te obedecer. Se esse é o plano, eu fico com o teu plano. Não era o meu plano. O meu plano era poder desfrutar um pouquinho do nosso casamento. O meu plano era poder viajar um pouquinho, quem sabe, ir para o Egito, né? Conhecer as pirâmides e qualquer outra coisa, que tem tanta coisa boa para a gente fazer antes de ter filho. Mas o plano de Deus é que ela, antes de tudo, se tornasse mãe do Salvador. E por causa da obediência dessa mulher, irmãos, todos nós fomos abençoados. Isso não é qualquer coisa, irmãos. E deixa eu te dizer, irmãos, uma mulher posicionada, bem posicionada na sua casa, ela muda todas as coisas, todo o ambiente. Uma mulher alinhada, uma mulher conectada com o Senhor, conectada com o céu,
ela muda todas as coisas. Ela muda ambientes, ela muda gerações. Ela muda o mundo. Muda o mundo. Muda, irmãos. Muda. Porque a gente não sabe o que Deus é capaz de fazer através de uma mulher que decide dizer sim aos planos de Deus e gerar aquilo que Deus quer gerar através dela, através do seu ventre, através da sua descendência. Então, esse coração, irmãos, é o coração que nós precisamos ter. E mesmo nós, homens, precisamos ter esse coração. Porque nós somos incapazes de gerar. Mas nós conseguimos gerar muitas coisas dentro de nós, dentro do nosso coração. Mesmo sendo homens, nós somos capazes de gerar vida nos ambientes onde nós estamos. Nós somos capazes de gerar morte nos ambientes onde nós estamos. Eu lembro sempre de uma história que um dia me contaram. Não consigo lembrar se foi numa sala de aula. Não lembro bem o lugar. Mas a história é o seguinte. Nós ficávamos em casa. E quando nós ouvíamos o papai bater o portão, a mãe tratava de nos esconder. Nós corríamos para a cama e nos tapávamos e a gente ficava quietinho e fingia que estava dormindo. Porque a gente já sabia o que ia acontecer. Então, o papai que devia chegar em casa e gerar um ambiente de vida, um ambiente de amor, ele mesmo gerava o caos, porque todos nós estamos gerando alguma coisa. Aquele que deveria gerar um ambiente de segurança, gerava um ambiente de medo, de violência. Porque todos nós estamos gerando. Agora deixa eu dizer uma coisa, independente disso, Deus não perdeu o controle de nada. Ele tem sim um plano perfeito. Mas nem sempre nós queremos viver esse plano. E as grandes tragédias da humanidade acontecem porque nós não desejamos, ou muitas vezes nós dizemos não a esse projeto de Deus. E deixa eu te dizer algo, se você é jovem, seja esperto. Quanto mais cedo você entregar ao Senhor a sua vida, quanto mais cedo você disser não para tudo aquilo que esse mundo tem a oferecer, que parece bom no primeiro momento, mas é morte depois, mais sofrimento você vai poupar na sua vida. Então, a palavra para mim, para você é: diga sim àquele que te chama. Assim como Maria, ela disse sim. É um tanto assustador, mas eu digo sim. Não era bem o que eu estava planejando, mas faz em mim a tua vontade. Cumpre em mim o teu querer. E eu quero encerrar, irmãos, essa noite pedindo para que nós possamos ler. Eu tinha tanta coisa para falar, irmãos. Que nem o Roberto Carlos, eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer. É muita coisa, irmão. Eu fico pensando.
Quando Jesus morreu na cruz, sabe o que ele disse? A última palavra de Jesus? As duas últimas palavras de Jesus, quais foram? Está consumado. Essa é a tradução. Está consumado. Sabe o que ele está dizendo, irmãos? Está pronto. Se eu e você quisermos viver a vida de Deus, está pronto. Se eu e você quisermos viver os planos de Deus, está pronto. Se eu e você quisermos transformar as nossas vidas nos próximos dias, está pronto. Tudo aquilo que nós precisamos está já pronto. Já está pronto. Ah, mas os meus pecados, está consumado. Já está pronto o perdão. E se eu pecar, já está pronto o perdão. E se eu não conseguir, já está pronto a próxima chance, a próxima oportunidade. E se eu chorar, já está pronto o consolo. E se eu machucar, já está pronto o cuidado, o remédio. Seja o que for, irmão, já está pronto. Não precisa mais ter medo. Já está tudo pronto. Amém? Ezequiel, bota no telão 36. E esse é o coração que o Senhor quer nos dar. Esse é o coração de... Eu nem vi quem me trouxe água, irmão. Foi tu, Richard? Quem? Foi tu, Miller? Obrigado, querido. O Miller é o irmão que está aqui porque a Jaque trouxe. É, Miller, a gente sabe que é. Desconfiado, irmão. Pensa um alemão desconfiado. Durão, hoje a gente vê o Milho com a mãozinha levantada, chorando às vezes, né? E eu disse, olha o que Deus faz na vida das pessoas, né? Glória a Deus. Está aí, servindo agora. É isso, irmãos. Cara, que benção. Eu fico feliz com esse povo, com essa gente. Né, Milha? Que benção. Ali, 36, 26. O coração igual ao do Senhor. Ezequiel está dizendo, profetizando, declarando o que vai acontecer, irmãos. Por isso que as pessoas dizem que a gente vai para a igreja, a gente muda. A gente muda. O quê? Humilha na igreja? Só o que falta. O quê? Fulano na igreja? Aí sim. E ninguém obriga, irmão. É porque é bom. É bom. Então, o que o Senhor faz é isso. Dar-vos um coração novo. É um coração novo, irmãos. As pessoas não vão entender. É um coração novo. Eu porei dentro de vós o espírito novo, renovado. O renovado ou o novo? É novo. Eu tirarei de vós o coração de pedra, cara. Eu vou tirar de vocês esse coração que não se quebranta, esse coração que não sabe dizer sim à minha vontade. Esse coração que um dia foi o coração de carne, mas por causa das circunstâncias da vida se endureceu. Porque isso também acontece. O Fernando chora, né, Fernando? E eu digo para o Fernando, não para de chorar. Porque o problema não são as lágrimas cair, irmãos. O problema é as lágrimas parar de cair. O
O problema é quando as lágrimas secam, quando não tem mais lágrimas. Aí sim. E às vezes sabe por que as lágrimas secaram, irmãos? Porque o coração que era de carne se tornou um coração de pedra por causa da dureza da vida. Porque aqueles que deveriam me cuidar, aqueles que deveriam me proteger, foram aqueles que bateram. Então eu já sou calejado, desconfiado. Quando Jesus vem, irmãos, Ele tira o coração de pedra e dá um coração de carne. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Não estou dizendo que você tem que chorar para demonstrar alguma coisa. Não tem problema, irmãos. Tem pessoas que choram, tem pessoas que ficam mais sem chorar. Eu sou chorão, irmão, mas eu não tenho que todo mundo tenha que chorar. Nem todos são iguais. Mas nós precisamos ser quebrantados a uma voz. A voz do Senhor quando nos falar. Para poder dizer sim, Senhor, eu quero. Que a Tua vontade seja feita na minha vida. Amém, irmãos? E há aqueles que choram sem parar. Hoje de manhã nós estávamos aqui. Daí saiu uma irmã daqui. Foi lá atrás chorando. E ficou lá atrás chorando. E continuou chorando. Porque é assim que Deus faz, irmãos. Ele vai quebrantando nosso coraçãozinho. Quebrantando. Quebrantando. Amém? Pode passar. Porém dentro de vós o meu espírito. E farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, até ali a outra. Que bênção, irmãos. O meu espírito. Quando Maria, ela fica... Quando Maria, ela fica grávida, Lucas 1:35. Lucas 1:35. Volta no 26, antes de botar em Lucas, volta no Ezequiel 36, 27. Porei dentro de vós o meu espírito. Agora bota Lucas 1:35. Vamos ver se fecha. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra.